Shalom, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês, diretamente da Terra Santa de Israel. Na noite de hoje, a minha pretensão é iniciar com vocês o estudo da Parashá Devarim, que abre o quinto livro da Torá, que leva o mesmo nome, Devarim. Mas eu gostaria, antes de começar com esse cabedal imenso de sabedoria, de fazer um convite a vocês, amanhã, dia 21, terça-feira, na nossa plataforma no Facebook, Pérolas da Sabedoria Judaica, às 6 horas, horário do Brasil, eu vou estar fazendo uma live sobre Israel hoje e o futuro do povo judeu e o futuro de Israel. Amanhã eu estou completando 9 anos do meu processo de Aliá. E nesses 9 anos eu aprendi muito a respeito do povo judeu, aprendi muito a respeito de Israel e, sobretudo, aprendi muito a respeito da nossa Torá Sagrada. Quero compartilhar com vocês, aguardo todos vocês lá. Mas vejam, Parashá Devarim. Uma das nossas maiores responsabilidades, e quando eu digo nossas, eu não me refiro apenas nós, povo judeu, mas toda a humanidade, todos os seres humanos, é com os demais, né? É buscar ajudar os indivíduos a crescer e, sobretudo, estarmos mais conscientes dos erros que nós cometemos. Porque todos nós cometemos erros, todos nós transgredimos a vontade divina e é preciso motivar as pessoas para buscá-las um caminho para o seu processo de transformação. Agora, como fazer isso? A grande dificuldade de todo aquele que quer ajudar uma outra pessoa é saber como fazê-lo. As pessoas não sabem como chegar às outras e dizer a elas, olha, você errou aqui, é preciso você fazer uma mudança. A maioria das pessoas não demonstra sensibilidade ou mesmo capacidade de assumir essa responsabilidade junto aos demais. Por quê? Porque nós temos, naturalmente, uma série de medidas defensivas quando nós somos criticados. Assumir a responsabilidade pelos nossos atos é uma coisa que a maioria de nós não gosta de fazer. Portanto, é preciso, motivar as pessoas a perceberem as coisas erradas que existem em suas vidas e caminharem numa direção, que as leve a melhorar como seres humanos. Justamente nessa Parashá Devarim, a Torá nos dá as respostas. A resposta acerca de como fazer, de como ajudar as outras pessoas a compreender as suas limitações e avançar na direção de ser uma pessoa melhor. Quando Moshe está muito próximo do momento em que ele vai morrer, que ele vai falecer, ele basicamente nos dá, já nessa Parashá, a receita. Ele oferece ao povo judeu a receita sobre como fazer esse processo. Quais são os segredos que envolvem o processo de ajudar uma pessoa a reconhecer os seus erros e avançar. E que segredos são esses? Em primeiro lugar, quando Moshe admoesta o povo judeu, e quando eu digo admoesta, chama atenção sobre os perigos que envolvem, o cometimento de pecados na Torá. Quando Moshe Rabbeinu vai fazer isso, ele está muito próximo do momento de sua morte. Nós vamos ver que isso é um padrão que se repete na Torá. Yaakov Avinu, nosso terceiro patriarca, quando ele está próximo da morte, ele reúne seus 12 filhos e conversa com cada um deles, orientando, indicando os erros que cada um havia cometido. Nós vamos ver que o rei Davi faz a mesma coisa com seu filho quando ele está próximo da morte. Yoshua ben Nun, que substitui Moshe Rabbeinu, também faz isso. Ele também orienta o nosso povo no momento da sua morte. A razão para eles fazerem isso é porque o povo judeu tem uma honra, deve ser preservado a sua honra de todas as formas possíveis. Ou seja, você não deve fazer várias vezes a mesma crítica. E quando você faz isso próximo da morte, você faz uma vez só. Você os ajuda todos nós a ter consciência dos nossos erros. Até porque a palavra de alguém como Moshe, próximo da morte, tem uma força argumentativa muito maior do que teve durante todo o período que ele conduziu, que ele liderou o nosso povo. Em segundo lugar, Moshe não fala diretamente quais foram os pecados que o nosso povo cometeu. Ele faz alusões, ou seja, ele não confronta diretamente o nosso povo, indicando, vocês cometeram o pecado do bezerro de ouro, vocês cometeram o pecado dos espiões, enfim, de todas as transgressões que o nosso povo havia cometido. Ele faz menção, alusão a esses fatos, falando sobre o local, sobretudo o local onde esses eventos tinham tido lugar. Em terceiro lugar, certos passuquim dessa Parashá da Torá
nos mostra, né? Ou seja, procura contextualizar. Moshe faz isso, procura contextualizar as razões que levaram o nosso povo a cometer os seus erros. Moshe não pretende com isso justificar, legitimar esses pecados, mas apenas ajudar o povo a entender que os erros que nós cometemos, eles poderiam ter ocorrido em função das circunstâncias, para que nós possamos compreender contextos. Ou seja, a Torá nos oferece nessa paraxá 3 lições ocultas, que a pessoa entenda, sobretudo, que as palavras dirigidas a ela são para o seu bem. E quando Moshe dirige as palavras ao nosso povo, não é por ele, porque ele está prestes a morrer. Ele dirige essas palavras por nós. E é assim que nós devemos agir com as outras pessoas. Tentá-las fazer compreender que as nossas palavras, envoltas num sentido de bondade, buscam sempre a correção dos erros daquela outra pessoa, né? De modo que ela perceba por conta própria os caminhos para sua transformação pessoal. E por que Moshe faz isso através de alusões em relação ao povo judeu? Para preservar a dignidade, a honra. O povo judeu é um povo santo. Ele não estava falando com qualquer pessoa, ele se dirigia ao nosso povo, um povo formado por sábios e profetas, de modo que cada um de nós pudesse perceber sozinho a mensagem que Moshe estava nos dirigindo. E nós podemos fazer isso com parentes, com amigos, em vez de você chegar e rispidamente criticá-lo por algo que essa pessoa fez e que não foi bom, você pode tentar utilizar uma abordagem no qual a pessoa perceba o erro que cometeu sem uma confrontação direta. Nós, normalmente, diante da crítica, como eu disse antes, nos colocamos na defensiva, justificando a realidade, negando a realidade. O que Moshe fez foi dar oportunidade ao nosso povo a pensar por si mesmo, a perceber que todas aquelas menções da Torá diziam respeito aos pecados que a gente havia cometido. Moshe nos ajudou a entender finalmente, essa é a terceira lição oculta que está contida nessa paraxá. Moshe tentou nos fazer entender que as coisas faziam sentido. Quando a Kadosh Baruch Hu nos deu muito ouro, quando nós saímos do Egito, nós acabamos o quê? Cometendo o pecado do bezerro de ouro. Existe sempre uma conexão entre esses fatos. Ele não procurou justificar esse grave pecado do nosso povo, mas buscou tentar nos ajudar a entender de forma que ele pudesse fazer isso conservando a nossa dignidade, conservando a nossa honra. E quando nós criticamos uma pessoa numa reunião de trabalho, muitas vezes isso não é feito buscando preservar a honra e a dignidade da pessoa. Muitas vezes isso é feito de uma maneira, justamente a humilhar, a tentativa de humilhar, de degradar, de rebaixar aquele indivíduo. E é justamente esse padrão de comportamento que a Torá rejeita. Para aqueles que verdadeiramente, lembre-se do que eu disse no início, a nossa responsabilidade como seres humanos é tentar ajudar a todos a reconhecer os seus erros e avançar no seu processo próprio de transformação. Em essência, o que a Torá está nos ensinando é que nós devemos ser sensíveis, que nós devemos fazer as nossas críticas, que nós devemos tentar ajudar as pessoas num ambiente de bondade, de modo que a pessoa não seja confrontada, de tal modo que ela se sinta agredida, que ela se sinta na sua dignidade violada. É preciso preservar a honra das pessoas. É preciso, se de fato nós temos um genuíno desejo, um verdadeiro desejo de ajudar a outra pessoa, nós devemos ter essa sensibilidade, esse cuidado. Isso envolve uma mudança que diz respeito não só a quem é dirigida as nossas palavras, mas a nós mesmos. Porque nós também devemos nos aperfeiçoar enormemente para nós podermos conduzir esse processo de crítica a outra pessoa. Porque, veja, a maioria das pessoas, quando reconhece que um amigo, um parente comete um erro, ele diz: o que eu posso fazer? Eu já falei com essa pessoa, ela não quer mudar. Muitas pessoas se comportam dessa forma, em relação a outras, como se elas dissessem: olha, eu estou num nível muito superior, eu já demonstrei, essa pessoa já critiquei, mas ela não quer mudar. O problema é a forma como você está fazendo isso. A abordagem que você está utilizando é improdutiva. De fato, você não está comprometido em ajudar essa pessoa. Você está apenas comprometido em dizer para os outros que você fez aquilo que você achava
que estava no seu campo de possibilidades. Se uma pessoa realmente deseja fazer com que outra reconheça os seus erros, aquilo de mal que ela está fazendo e avance, é preciso uma mudança também na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E é curioso dizer que justamente nessa paraxá da Torá, nós aprendemos o estabelecimento de novos padrões de relação interpessoal. E um judeu deve sempre respeitar o outro, e esse é um princípio que deve valer para todo ser humano. Cuidado na crítica, porque a crítica ela pode ser mais nociva, em alguns casos, do que o erro que a pessoa cometeu. É isso, meus amigos. Vai!